do intelecto, da mente do Maurício. Usa seus lábios, Senhor, para falar conosco aquilo que é da tua vontade e dá a ele a revelação pura e genuína da tua poderosa palavra, para que o resultado seja edificação da tua igreja e transformação de vidas para a tua glória, Senhor. No nome bendito de Jesus, oramos. Os irmãos podem tomar assento. Eu cumprimento a cada irmão nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão que está neste lugar, nessa noite, adorando a Deus. Como o irmão Marcelo disse, o Senhor tem falado muito conosco já, nos louvores, e agora pela sua palavra, iremos ouvir mais do Senhor para a nossa vida. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, dos versículos 1 ao 20. Uma leitura um pouco extensa, mas para que nós entendamos este registro histórico, este fato, este acontecimento que aconteceu na cidade de Gadara. Aleluia. Marcos, capítulo de número 5. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E logo Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tinha legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Aleluia! Nós estamos diante de um fato histórico registrado pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas,
E nessa história, irmãos, nós encontramos aqui fatos na vida deste homem gadareno, consequências da opressão, da influência do mal sobre a vida dele, que existe em muitas vidas neste mundo. Fatos que estão na palavra registrados, das maneiras que esse homem se comportava, do estado em que ele se encontrava antes do Senhor Jesus ter encontrado ele ali. São fatos que correspondem a muitas atitudes neste mundo, a pessoas que não têm Deus na vida, que têm sido morada de espíritos malignos. É tão difícil a pessoa admitir que tem sido influenciada por espíritos malignos, mas o Senhor Jesus foi tão enfático em dizer que, tendo saído um espírito imundo, lá em Mateus 12, 43 a 45, tendo saído um espírito imundo de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando, buscando repouso, e não encontrando, volta para o lugar de onde saiu, e se achar a casa, olha a referência que o Senhor Jesus faz, se achar a casa, a moradia desocupada, ele entra, leva consigo mais 7, e a condição, o estado daquele homem, dessa pessoa, seria pior do que quando tinha aquele primeiro espírito maligno. Mas o Senhor também fala da outra extremidade. O Senhor diz, o Senhor Jesus, em suas sábias palavras, em João, no capítulo 14, versículo 23, enfatiza o Senhor Jesus dizendo que se alguém o ama, obedece consequentemente aos seus mandamentos. E ele e o Pai vêm para essa pessoa e faz nele morada, aleluia, através do Espírito Santo de Deus. De uma forma ou de outra, nós fomos criados para ser morada do Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós somos templo do Espírito Santo, como explica melhor o apóstolo Paulo, que nós somos templo, casa de Deus, moradia do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Porém, se nós não queremos nada com o Senhor Jesus, logo não queremos obedecer os seus mandamentos, logo há um espaço, uma oportunidade de influência maligna na nossa vida. É disso que esse homem gadareno estava sofrendo, e muitos sofreram dos mesmos sintomas que os inimigos fizeram na vida deste homem. Muitos sofreram e ainda muitos sofrem neste mundo por causa disso. Nós vamos observar aqui mais detalhadamente e rapidamente, fazer uma meditação na consequência das ações demoníacas na vida do homem de Gadara. Em primeiro lugar, no versículo 19, o Senhor Jesus diz: vai, volta para a tua casa, para os teus. Dá-se a entender aqui, meus irmãos, que como qualquer um de nós, o homem gadareno nasceu e cresceu numa família, naturalmente, e à medida do possível ele recebia o que era de melhor de seus pais. Mas num dado momento de sua vida, os espíritos malignos invadiram a sua mente e dominaram o seu corpo, dominaram a sua vida de maneira tal que esse homem já não podia mais viver em sociedade. A família já tinha o tirado do meio do convívio familiar. Ele já tinha sido banido de sua casa e foi morar em cavernas que naquela cidade servia para dois propósitos: para sepulcros de mortos e abrigos para indigentes.
Irmãos, quantos hoje já sofreram a destruição familiar? Essa é uma consequência da ação do inimigo. Um objetivo do inimigo é destruir a família. Se nós ligarmos a televisão, é pai contra filho, filho contra pai. O inimigo está agindo para destruir os lares do mundo todo. E quantos já passaram por essa experiência? Eu estou ali, as minhas duas irmãs estão ali, a minha mãe, meu cunhado, minha esposa, eles sabem o que aconteceu na minha família. É difícil da gente, é gostoso a gente falar, eu sou templo do Espírito Santo. Mas é difícil de admitir que a gente foi influenciado por espíritos malignos. Eu era influenciado pelos espíritos malignos, não é, Miriam? Não é? Dava só confusão. Quantas vezes meu pai me expulsou de casa? Eu fui morar na rua, fui morar no antro da prostituição, fui morar no mocó da droga, fui morar em pensionatos. Mas eu retornava para a casa do Pai, e o Senhor dava graça, que eu ainda, ou a minha mãe estava na igreja orando, e ainda o Pai aceitava eu em casa. Mas as lutas eram tantas, e quantos já não passaram por situações semelhantes, e ainda têm sofrido nesse mundo, por causa da influência do mal em suas famílias. Mais um ponto, irmãos. Nesta leitura que nós fizemos não está registrado, mas em Lucas, no capítulo 8, versículo 27, ele relata ali que este homem gadareno, ele não andava vestido, ou seja, ele andava nu. A perversão do indivíduo é outro objetivo dos inimigos na vida, na sociedade, sabe? Olha, ele perdeu o senso de pudor, ele perdeu totalmente o sentimento de vergonha e decência, foi vulgarizado no mais baixo nível de depravação moral. Quantos, meus amados irmãos, ainda passaram por situações semelhantes? Quantos estão ainda nesse mundo? A prostituição, a veste sensual, praticamente não precisa estar nu, porque as vestes hoje em dia estão mostrando mais do que a nudez, talvez. Olha, irmãos, essa situação na vida deste homem gadareno era uma situação que hoje em dia a sociedade sofre com isso. O Brasil é o país do carnaval, onde muitos estrangeiros vêm nessa época do ano, porque a nudez é praticamente total. O inimigo tem agido na mídia com nudez dentro da casa das pessoas, programas que parecem ser, não, é legal, sabe? Mas ali tem dançarinos que expõem seus corpos dentro da casa das pessoas. Mais uma ação, mais uma consequência do maligno na vida do gadareno. Ele tinha fama de ser violento e era aprisionado várias vezes. Versículo 4. É uma humilhação moral e física que o inimigo quer colocar sobre a vida dessa pessoa. Olha só, ele tornou-se uma pessoa violenta em extremo, fazendo com que as pessoas o discriminassem. Ele foi marginalizado pela sociedade local, foi colocado à margem, separado da sociedade, discriminado. E quantos, meu irmão? Eu era assim, meu irmão. Eu passava na rua, tinha vezes que as pessoas se afastavam de mim. Eu trabalhava com traficantes, me embriagava. E eu quase matei um homem uma vez. Oh, eterno Deus, quantos são influenciados pelo maligno
e estão aí